Olá, meus amigos, aqui é Clérão Andarilho trazendo notícias que você não vai ver no site do Frito nem no site dos Irmãos Mário. Mas dessa vez não trarei notícias, vou falar sobre RPG e vou falar sobre as raças e monstros malignos que tem no RPG e na fantasia, porque sempre tem essa desculpa, essa conversa e essa polêmica nesse tipo de coisa. Então eu vou ler um artigo aqui da Elven Maid Inn, que é basicamente uma mulher que faz conteúdo de RPG. No X ela lança artigos. Eu vou ler um artigo dela aqui. Não há heróis sem horrores, os fundamentos sombrios da fantasia. Aí ela fala: comecei uma tempestade de merda hoje postando memes sobre os demônios de Frieren e jogando um Tiflin na mistura. Teve uma boa repercussão, talvez um artigo sobre esse tópico expanda meus pensamentos sobre os demônios de Frieren e outras raças de fantasia baseadas em monstros. Mas antes que possamos passar por isso, uma palavra do posicionador do artigo de hoje. A guerra se aproxima, mas os Helflings têm um plano melhor, né? Aí no caso é uma versão dela de comercial, né? Deixe-me começar o artigo apontando um elefante na sala. Se você acha orcs, goblins, demônios ou qualquer outra raça de fantasia fictícia representam minorias na história humana, faça um favor a si mesmo. Reserve uma passagem para um hospício. Ser incapaz de distinguir o mundo real da ficção é um problema mental. Foi nos anos 80 e 90 quando o pânico satânico queimava livros de fantasia. E agora, com as pessoas de deficiência mental, tentam encontrar ofensa em consertá-la em todas as partes do entretenimento. Só nisso eu já posso dizer que eu concordo com ela, tá? Nessa parte do artigo. E aí fala: por que o mal existe na ficção? O mal na ficção de fantasia fornece um antagonista, uma força clara que o protagonista deve superar, levando assim a trama adiante. Esse conflito não só cria suspense e excitação, mas também permite o desenvolvimento dos personagens. Os personagens são testados pelo mal, revelando seus pontos fortes, fracos, virtudes e falhas. Não há bem sem o mal, pois cada um define o outro na dança eterna da moralidade. A bondade brilha mais intensamente quando contrastada com o pano de fundo da malevolência. Assim como as estrelas no céu noturno, sem a presença do mal, as virtudes da gentileza, coragem e justiça não teriam contexto, nem um propósito para se manifestar. Da mesma forma, não há sombra sem luz. As sombras existem porque a luz é lançada sobre os objetos, criando assim áreas de escuridão, dilatam e dão forma ao mundo ao nosso redor. E finalmente, não é herói sem vilão. A jornada de um herói não é apenas um caminho trilhado na solidão, mas um que requer um adversário para desafiá-lo e levá-lo. O vilão, com seus esquemas e intenções obscuras, força o herói a se erguer, a crescer e a provar seu valor. Sem essa oposição, as qualidades de bravura, sacrifício e honra do herói permanecem sem teste. Sua história não contada, seu legado sem forma. O vilão não é meramente um obstáculo, mas uma força necessária que molda o herói, definindo seu caráter por meio do conflito. Assim como a luz e a sombra se definem, juntos eles tecem a tapeçaria narrativa da luta, redenção e condição humana. Esse é o caso de Frieren, né, o anime Frieren está falando, e sua representação de demônios. Muitas pessoas não conseguem entender isso. Os demônios nessa história são retratados como monstros sem emoção que desejam se alimentar de humanos. Muitos assistiram ao anime e viram os demônios como vítimas, mas você já viu ou leu a história transmitida por toda a série? Os demônios são descendentes de uma espécie de monstro sem nome. Eles evoluíram para desenvolver uma aparência mais humanoide e a capacidade de imitar o comportamento humano com mais precisão como uma forma de enganar melhor suas presas, sim, presas humanos. Não são humanos, elfos, viu? Porque quem assistiu realmente o anime sabe que toda vez que eles aparecem, os demônios no caso, toda vez que eles aparecem, eles tratam os humanos, e não só os humanos, os elfos também. Porque durante a série, se você continua a ler o mangá, você nota que os demônios não é só se alimentam de humanos, eles literalmente não consideram os humanos seres. Eles consideram os humanos como os animais, assim, sabe? Da mesma forma que um humano vê, sei lá, uma onça, um frango ou uma vaca no pasto, né, no zoológico, os demônios veem os humanos dessa forma. Tá? E não só isso, para quem você pegar no anime mesmo, fala lá que o primeiro alvo dos demônios não foram os humanos, foram os elfos. Quando a Flame encontra a Frieren, ele fala: humana, larga você, não queremos saber de você, deixa o elfo, vai embora. Porque a ordem do rei demônio foi matar todos os elfos. É por isso que tem poucos elfos na série de Frieren. O rei demônio matou a maioria deles.
né? Por quê? Porque era uma espécie de desafio para ele, né? Não era um desafio, era um problema para ele, né? Tô colocando em português aqui que é mais fácil para mostrar para vocês, né? Então vamos lá. O rei demônio, aqui ó. Quando um demônio muito poderoso surgiu e uniu os demônios sob uma bandeira, que se autodenominou o rei demônio, ele travou uma guerra contra as outras raças, especialmente humanos, reduzindo seus números em 1/3 ao longo de milhares de anos. Mas não apenas humanos, elfos também foram alvos dos demônios. A própria vila de Fírin foi destruída. Ela foi a única sobrevivente quando Fleming a resgatou da morte certa. Deixe isso pensar. Demônios mataram todos que Frímir amava. O rei demônio foi morto pelo herói Himmel e seu grupo, que incluía Fririn. Depois disso, os demônios se espalharam, servindo sob demônios de alto escalão. Agora, antes de prosseguirmos, vamos falar sobre os demônios de Fririn. Fazem com humanos. Bem, apesar de serem onívoros, muitos demônios comem humanos para sustentar, assim como seus ancestrais têm nomes. Os demônios veem os humanos principalmente com presas a serem mortas e consumidas, embora possam sobreviver sem isso. Então, eles podem sobreviver sem matar humanos, mas eles decidem não. Eles decidem matar os humanos porque querem. E muitas vezes eles nem matam para comer, eles matam por diversão. Literalmente por diversão. O grande mago Flame, a maga Flame, explica que os demônios são mentirosos por natureza e falam com os humanos para manipulá-los e baixar a guarda e poupá-los. Embora eles só saibam usar palavras sem entender seu significado. Aura, por exemplo, fingiu uma missão de paz para destruir o domínio de Conde Granad. Ou vamos falar sobre aquela memória de Friri, quando ela estava viajando com Himmel. Uma jovem garota demônio gritava por mãe sempre que encurralada em uma tentativa de reunir pena para os humanos que poderiam matá-la. Ela teve sucesso em uma mentira, foi porpada por Himmel contra o aviso de Friri. Não apenas isso, ela recebeu um lar, comida e abrigo. Um prefeito de uma vila ofereceu ela a uma família. O que essa garota demônio fez? Ela o matou e fez a sua neta refém. Esse é o comportamento de uma boa pessoa? Quando Himmel resgatou a sua neta capturada, Fririn desferiu o golpe final da garota demônio. Fririn perguntou a ela, então por que você usa a palavra mãe? Ela responde, porque isso impede você de nos matar. Então mesmo ela lhe dando comida, lugar, um lugar tecnicamente pacífico para ela viver, ela escolheu matar os seres humanos. Ela não estava nem aí. Ela botou fogo na casa do prefeito. No entanto, durante todo o confronto, a garota demônio não demonstrou emoções, nem medo, nem tristeza, nem nada. Porque os demônios não veem humanos como da mesma forma que demônios. Eles veem os humanos e os elfos, né, os mortais, como animais, seres inferiores, literalmente. Não só em questões sociais, não. Literalmente, eles veem os humanos e os elfos como seres inferiores. Né? Muitos interpretaram incorretamente essa cena como se estivesse usando a palavra mãe por medo, mas a verdade a declaração apenas reflete a natureza manipuladora dos demônios. Os demônios Ned Freyr são realmente malignos. Muitas pessoas caem nessa. Aqueles que assistiam o show chamam a Freyr de racista. Não percebem que se tornaram vítimas da manipulação fictícia, caindo nas mentiras dos demônios. Devo dizer que esse design de demônios e criaturas que lembrou demônios em outras mídias, como Tiflis em D&D, é incrível. É tão bom que eu transferi para o meu Homebrew World. Sim, eu bloqueei Tiflins de jogadores para criar vilões tão incríveis quanto Fririn fez, e funcionou incrivelmente bem na minha campanha. Vamos nos afastar em Fririn para um tópico muito mais próximo dos servidores, os Monster Races, ou raças de monstros, Orcs, Goblins, Tiflins, Drolls, Minotaurs, Bugbears, etc. Vou ser breve. Odeio a abordagem de Dungeons and Dragons às raças e como certas raças se tornam comuns nos mundos. Essas raças de monstros nunca deveriam fazer parte do mundo civilizado. E vamos deixar isso claro. Não sou contra jogadores que querem jogar com essas raças. Na verdade, eu sempre encorajaria pelo menos um jogador a escolher uma delas. Por quê? Por causa de Drizzt. Por causa de Hellboy. Para quem conhece D&D sabe quem é Drizzt. Ele é um Drow, um elfo da noite, um elfo negro. Por causa de Hellboy. Quem aí não conhece Hellboy dos quadrinhos? Por causa das jornadas heróicas, onde um membro de uma raça maligna supera todas as probabilidades e ganha confiança de pessoas que os temem e odeiam. Essa é uma das jornadas mais bonitas que um herói pode ter, mas pode ser manchada tão facilmente. A jornada de Drizzt foi incrível porque ele conseguiu escapar das garras de Loth. Loth é a ordem dos elfos lá. Em um mundo onde a maioria dos Drolls eram maus,
onde as raças da superfície viam os Drolls como puro mal, e a mesma história se aplica a Hellboy, um filho do diabo criado por humanos, lutando para proteger a humanidade de sua própria espécie. A jornada deles é importante porque eles são únicos e não um entre muitos. Então, Drizzt e Hellboy são exemplos de heróis, de raças que eram malignas, mas teve um deles que foi contra a maré e que quis proteger as pessoas, que quis ir contra a índole maligna da sua monstruosidade, da sua raça e da sua espécie, né? E é por isso que fez legal, porque eram únicos. Mantenham as raças dos monstros longe de sua cidade. Tornem-as malignas para que seus jogadores tenham a sua jornada do herói. Pense nisso por um momento. Em Baldur's Gate 3, um videogame incrível, no capítulo 3, você vai a um bordel e encontra o quê? Duas Drolls se vendendo por ouro. Fiquei furiosa, tá furioso tradução, mas ela é uma mulher, então furiosa, a ponto de não conseguir terminar o jogo. Por quê? Porque os Drolls costumavam ser únicos, temidos e odiados. Sua pele era preta devido à maldição de Loth. Eles eram sensíveis à luz e o sol os queimava. No entanto, aqui estamos nós. Podemos pedir a eles para um boquete. Adoro o fato que ela mete esse tipo de coisa. A mesma história com os Tieflings. Nós somos bombardeados com os Tieflings da esquerda e para a direita. E a única coisa que reduz deles é o medo, né? Decrease fear. Quando os jogadores encontram um verdadeiro demônio ou diabo, o D&D é um jogo da imaginação. Você tem que estar acostumado com certas criaturas. Quando o medo vai embora quando você encontra monstros e criaturas que são baseadas nela, né? Então, como ela cita aqui a H.P. Lovecraft, o mais velho, a mais forte emoção do ser humano, né, do mankind, da humanidade, é o medo. E também o mais velho e o medo mais velho e mais forte é o medo do desconhecido. Não coloque muitos monstros, né? Não coloque populações de monstros no seu mundo. Deixe os monstros serem monstros, deixe os monstros serem maus, deixe os monstros serem uma força que o protagonista deva superar. Bem, esse é o artigo dela. Desculpa eu ter que ficar voltando à tradução toda hora, porque eu não tenho a capacidade de traduzir na hora, assim, falando inglês. Eu entendo inglês, mas passar para português para mim ainda não tenho essa capacidade rápida de traduzir para português. Mas, reduzindo, ela fala, você pode ter os heróis de uma raça monstruosa, de um monstro que é, por exemplo, um orc, etc., se tornar do bem, mas você não pode fazer todas elas serem aleatórias. O D&D tem muito isso. Basicamente não existe mais seres maus ou malignos ou do bem. Só tem neutro e coisa de cinza. Então, aí deixa de ser imaginação. Como ela mesma fala, tem que ter o mal e tem que ter o bem. Entendeu? E os monstros têm que ser. Se você coloca todos os monstros, você faz eles perderem o medo e faz o impacto que eles têm. Então ele fala, por exemplo, no meu mundo, no mundo de Zéfiros, eu tenho orcs. Os orcs no meu mundo de Zéfiros são quase como meio orcs. Eles são personagens jogadores e eles não são comuns, você não encontra eles em todas as cidades. Mas quando um ser humano encontra eles, ele não pensa da mesma forma, ou seja, ele não é um orc, o mesmo orc de D&D ou o mesmo orc de Senhor dos Anéis. Porém, no meu mundo de Zéfiros, eu tenho raças que são monstruosas, que são inteligentes, mas elas são malignas, elas querem destruir, elas roubam, elas matam seres humanos, elfos e orcs também, quando lhe dá possibilidade. Por exemplo, tem aqui o Rei Gnoll, né? Que os Gnolls também atacam em certas planícies e não tem conversa, entendeu? Tem aqui eu criei os monstros do pântano, que basicamente também são criaturas que têm uma certa inteligência, mas eles não se comunicam com os seres humanos ou com os elfos. E eles, em geral, atacam e destroem, e se alimentam, não só se alimentam, mas eles roubam eles, né? E eles têm a sua própria sociedade, mas eles são malignos, entendeu? Tem aqui os goblins, né? Aqui eu coloquei o Rei Goblin. Eu criei os Yeti também, no caso, só que eles ficam nas áreas mais geladas, também a mesma coisa. E eu criei o mais pior de todos, que em geral comanda todos eles, que existem poucos, são meio que os monstros ranking S do meu universo, que são os reptilianos, né? Que são meio coisa de conspiração de Alien, mas são criaturas reptilianas, que eles são extremamente poderosos, eles são malignos
eles comandam outros monstros e tentam destruir a maioria das civilizações, sejam humanas, sejam elfos, etc. Então, você pode criar suas raças para serem jogadores, como orcs, como os elfos, tieflings Tiefling nem tanto, né? Tiefling é basicamente um drow Nutella, né? Mas drows, etc. Só que você, ao mesmo tempo que você pode deixar isso, você tem que criar raças ou monstros, né, que são malignos, que sempre serão malignos para ser um desafio, entendeu? Porque acaba sendo complicado você deixar tudo, aí se torna tudo uma espécie de ponto de RH, né, de recursos humanos, ficar conversando, parece um treino de sensibilidade numa empresa, né? Então, eu acho que é uma grande, é uma grande dica. Mantenha monstros sendo monstros, mantenha seres malignos sendo seres malignos. E como ela mesmo fala, se você compara criaturas e raças de fantasia com pessoas e grupos do mundo real, bem, vá para um sanatório. Você precisa de muito remédio para o cérebro. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Sigam lá a Elfmedi. Os artigos dela são muito bons de RPG. E tem aqui a minha opinião sobre essa coisa, né, do raças e seres monstruosos, malignos do mundo de RPG. Bem, por hoje é só. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau.